Olá, sou a professora Rejane e estudaremos na aula hoje os limites infinitos no infinito, os limites infinitos no infinito e funções quocientes e funções polinomiais e funções racionais. Limites infinitos no infinito. Como motivação para o estudo de limites infinitos no infinito, considere a função f de x igual a x ao quadrado. Pergunta: quando x tende a menos infinito ou a mais infinito, o que acontece com essa f de x, com essa nossa função x ao quadrado? Para responder essa pergunta, vamos considerar alguns valores de x e os valores correspondentes da sua f de x. Então, quando x for menos 10, quando eu colocar aqui no lugar do x menos 10 ao quadrado, eu vou ter 100. Menos 100, quando eu substituir o x por menos 100 ao quadrado, 10.000. Quando x for menos 1.000, menos 1.000 ao quadrado, 1 milhão. Quando x for menos 10.000, menos 10.000 ao quadrado, 100 milhões. Então, tá diminuindo, né? Tá tendendo a menos infinito. A nossa f de x está crescendo cada vez mais. E quando x cresce, por exemplo, quando x for mais 10, como a função é x ao quadrado, eu vou ter mais 100. Quando x for 100, eu vou ter 10.000. Eu vou ter os mesmos valores que eu tenho aqui nessa tabela, porque aqui o negativo ao quadrado fica positivo, então vai dar exatamente os mesmos valores. Quando eu tiver 1.000, vai dar 1 milhão. E quando eu tiver 10.000, eu terei os mesmos 100 milhões de antes, com menos 10.000. Então, ao fazermos o x tender a menos infinito, que foi nesse caso aqui, ou a mais infinito, que é esse caso aqui, aparentemente os valores da f de x tendem, né, a mais infinito, se tornam cada vez maiores. Então, a gente escreve assim: limite do x ao quadrado da nossa função f de x ao x tender a menos infinito é igual a mais infinito, e limite de x ao quadrado ao x tender a mais infinito é igual a mais infinito. Matematicamente, isso representa o comportamento desse tipo de função da seguinte forma: limite da f de x ao x tender a menos infinito igual a menos infinito, quando x tende a menos infinito, é igual a menos infinito. E aqui, limite de f de x ao x tender a menos infinito é igual a mais infinito. Como que se lê? O limite de f quando x tende a menos infinito é igual a mais infinito. Esses limites são chamados de limites infinitos no infinito. Limite da f de x ao x tender a mais infinito é igual a menos infinito, ou limite de f quando x tende a mais infinito é igual a mais infinito. A seguir, um resumo sobre o que acontece com as funções quocientes quando x tende a mais infinito, ou seja, quando o limite é no infinito. Então, o numerador tende a uma constante positiva e o denominador tende a zero por valores positivos. Então, se eu tenho limite de uma f sobre uma g de x, ao x tender a mais infinito, o numerador tende a uma constante positiva e o denominador tende a zero por valores positivos. Então, a gente representa zero pela direita.
Aí o resultado vai ser o quê? Se eu tenho uma constante positiva, então no numerador eu tenho mais, dividido por um número que está tendendo a zero, mais também, por valores positivos. Então, eu posso pensar assim, mais dividido por mais vai dar mais infinito. As mesmas regras valem se trocarmos mais infinito aqui no limite por menos infinito. Então, isso vale para os dois casos. Agora, o numerador tende a uma constante positiva, mas o denominador tende a zero por valores menores do que zero. Então, eu estou me aproximando de zero pela esquerda. Então, posso pensar no sinal. Mais dividido por menos, vai dar menos infinito. As mesmas regras valem se aqui eu tivesse limite ao x tendendo a menos infinito. Numerador tende a uma constante negativa agora, constante menor do que zero, e o denominador tende a zero por valores positivos, pela direita aqui. Então, tenho menos dividido por mais, vai dar menos infinito. Mesma regra se aqui eu tivesse x tendendo a menos infinito. E o numerador tende a uma constante negativa e o denominador tende a zero por valores negativos, menores do que zero, pela esquerda agora. Então, pensando no sinal, menos dividido por menos vai dar mais infinito. Mesma regra se aqui o x estivesse tendendo a menos infinito. O numerador tende a mais infinito e o denominador tende a uma constante positiva. Infinito dividido por uma constante positiva dá infinito. O numerador tende a menos infinito, o denominador tende a uma constante positiva. Menos infinito dividido por uma constante positiva fica menos infinito. O numerador tende a mais infinito e o denominador tende a uma constante negativa. Então, eu tenho mais infinito dividido por um número negativo. Então, mais dividido por menos vai dar menos infinito. O denominador agora tende a uma constante negativa e o numerador tende a menos infinito. Então, menos infinito dividido por um número negativo constante vai ficar mais infinito. Exemplo 1. Calcule os limites. Letra A. Precisamos analisar o sinal do numerador e do denominador para determinar a resposta do limite. Então, ao x tender a menos infinito, no numerador, menos infinito ao quadrado, vai ficar mais infinito, mais 1 vai para mais infinito. No denominador, 2 elevado a menos infinito. Bom, a gente poderia pensar no gráfico da função 2 na x. Como é que é o gráfico da função 2 na x? É uma função exponencial, a base 2 é maior do que 1, então ela é crescente. O que acontece ao x tender a menos infinito? Eu estou com o x vindo para cá, diminuindo cada vez mais. 2 na menos infinito vai tender a zero. Então, no denominador, eu vou ter 0 mais 1, uma constante positiva. Infinito dividido por 1, uma constante positiva, fica mais infinito. Letra B. Menos 5 no numerador é uma constante negativa. E no denominador, eu tenho a função e na menos 2x. Ao x tender a infinito, eu vou ter aqui menos infinito. O gráfico da função exponencial é como esse aqui. É uma exponencial crescente porque a base é 2,71,
é maior do que 1, então, ao x aqui, né, ao expoente tender a menos infinito, então eu estou vindo para cá, e na menos infinito vai tender a zero, só que a exponencial ela é sempre positiva, então está tendendo a zero por aqui, por valores positivos. Então, zero pela direita. Então, uma constante negativa dividida por um número que está tendendo a zero por valores maiores do que zero positivos, isso aqui vai dar menos dividido por mais, menos infinito. Para calcular limites no infinito de funções polinomiais ou funções racionais, que são divisões de funções polinomiais, né? Basta considerar os monômios de maior grau, que são também chamados de termos dominantes. Exemplo 2. Calcule os limites. Letra A. Eu tenho aqui uma função polinomial de grau 5 e o x está tendendo a menos infinito. Então, se eu tenho um limite no infinito, como está dizendo aqui, de uma função polinomial, como eu tenho aqui, basta considerar o monômio de maior grau. Qual desses termos é o termo de maior grau? Este é o monômio de maior grau. Ele é chamado de termo dominante. Então, no menos infinito, basta eu analisar este termo. Então, é a mesma coisa que o limite de x na 5, ao x tender a menos infinito. Como aqui a potência é ímpar, menos infinito elevado numa potência ímpar vai ficar menos infinito. Agora eu tenho uma função racional. É um limite no infinito. No numerador, o monômio de maior grau é esse aqui. E no denominador é este. Eles não precisam ter o mesmo grau. Nesse caso, coincidiu deles terem o mesmo grau. Então, para calcular esse limite, basta a gente tomar os termos dominantes. X ao cubo aqui com x ao cubo vai simplificar, vai sobrar uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Então, na aula de hoje, estudamos limites infinitos no infinito, limites infinitos no infinito e funções quocientes, funções polinomiais e funções racionais. Até a próxima aula.